De Lisa Bevere. Capítulo 13. Abra mão. A esta altura, você já perdoou outras pessoas, confessou seus pecados e se apegou à verdade. Agora vem o próximo passo: libertar-se. Eu sei que é bem mais difícil do que os outros passos, mas é um elemento essencial para a sua saúde emocional, física e espiritual. Houve muitas ocasiões em que imaginei que deveria punir a mim mesma por meu comportamento anterior de permitir que Deus me purificasse. Eu queria que o peso da culpa me encurvasse e me moldasse, para que eu nunca mais cometesse determinada transgressão. Queria sentir o julgamento e em vez disso, porém, encontrava a misericórdia de Deus, na misericórdia de Deus. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Romanos 2:4, a bondade e a gentileza de Deus nos conduzem ao arrependimento. É algo que vai contra tudo que há de mais arraigado em nós. Queremos ser castigadas quando erramos. Queremos pagar, queremos nos sentir livres de culpa. Deus oferece sua misericórdia para que ela cubra o que deveria ser julgado. Não conseguimos compreender esse conceito. Nossa tendência é adotar a abordagem do tipo olho por olho, dente por dente. Olhamos para nossa vergonha encolhida em um canto e esperamos que Jesus declare julgamento e nos rejeite. A lei e o acusador dos irmãos sempre pedem julgamento, enquanto o Espírito concede misericórdia. Quero que você leia com um novo olhar esta narrativa sobre uma mulher evidentemente culpada e como Jesus a tratou. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. João 8, 3-6. Observe que o real interesse não era descobrir a verdade, mas apanhar Jesus em uma armadilha. Creio que essa é sempre a motivação da natureza carnal, bem como o objetivo do acusador dos irmãos. Ele está mais interessado em depreciar a obra e a eficácia de Cristo do que em nos desvalorizar. Os líderes religiosos não tinham nenhuma preocupação autêntica com a salvação dessa mulher. Quero lhe dizer que as vozes de acusação que você ouve não têm real interesse em você, sua família ou sua qualidade de vida. Elas querem apenas anular a obra de Cristo em sua vida e colocar você debaixo do julgamento da lei. Observe que, a princípio, Jesus nem sequer respondeu aos líderes religiosos. Ele desviou o olhar para não ver a condenação e o ódio nos olhos deles. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. João 8, 6-8. Não sabemos ao certo o que ele escreveu no chão. Ouvi alguns líderes dizerem que ele escreveu os nomes das mulheres com as quais esses mestres e fariseus haviam pecado. Outros dizem que escreveu os outros mandamentos para lembrar os líderes de seus pecados. Por algum motivo, esse detalhe não foi registrado, mas a resposta dada por Jesus a esses homens ficou gravada para sempre: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. É evidente que eles se sentiram cheios de justiça própria ao arrastar a mulher pecadora pelas ruas e apresentá-la a Jesus, para que fosse julgada. Agora a situação toda mudou. As vozes cheias de raiva se calaram quando seus corações passaram a condená-los. Começaram a temer que esse jovem rabi anunciasse os nomes para que todos ouvissem. Com medo de que ele fosse olhá-los nos olhos, foram embora, um de cada vez. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. João 8:9. Observe que os mais velhos saíram primeiro. Sei que sou muito mais misericordiosa hoje do que quando era mais jovem. Com frequência, as pessoas mais velhas aprenderam a não julgar os outros com tanta severidade ou rapidez. Elas têm mais anos de erros nas costas e abrandaram seu zelo por julgamento. Testemunharam a destruição que o ódio causa e os relacionamentos rompidos. Por fim, a mulher se viu a sós com Jesus. Seus acusadores se foram, mas ela ficou. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. João 8, 10-11. Quando todas as vozes de acusação e condenação se calaram, a mulher esperou diante do Senhor para ouvir o que ele tinha a dizer. Ele então perguntou onde estavam seus acusadores. Ela respondeu que não restava ninguém para acusá-la.
Liberta da condenação dos homens, ela recebeu de Jesus a oferta da misericórdia de Deus: eu também não a condeno. Ele removeu de seus ombros o peso do pecado e da escravidão e, em seguida, exortou-a a deixar para trás suas transgressões. A instrução agora vai e abandone sua vida de pecado é sempre antecedida de misericórdia e perdão, sem os quais é impossível nos livrarmos de um modo de vida caracterizado por raiva e fúria. Por fim, Jesus voltou a se dirigir à multidão. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. A luz de nosso mundo. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Foi uma declaração bastante ousada. Em seguida, ele convidou o povo a segui-lo, deixar para trás seus caminhos de escuridão e andar na luz da vida. Ao que parece, ainda havia alguns fariseus por perto. Os fariseus então o desafiaram: você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. João 8:13. Foram procurá-lo para que ele julgasse a mulher e depois disseram que seu testemunho não era válido. Seu protesto mostra que não o procuraram em razão de quem ele era, mas com o propósito invejoso de desmascará-lo. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. João 8:14. Jesus era a única pessoa na terra que sabia, verdadeiramente, de onde tinha vindo e para onde estava indo. Conhecia seu propósito e seu destino. Sabia que era filho de seu pai. Os fariseus que se haviam reunido ali imaginavam que fossem filhos de Abraão e descendentes de Moisés, mas na verdade, eram motivados por seu pai, o diabo. Não conheciam o padrão do céu, mas apenas o padrão dos homens. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. João 8:15 e 16. Jesus lhes conta um segredo: o julgamento não cabe a ele, mas ao Pai. Ele não havia acusado nem julgado. Ao perdoar a mulher, ele a livrara de julgamento. A misericórdia havia colocado a mulher em liberdade, debaixo da lei de Moisés. Ela deveria ter sido morta, mas Jesus sabia que em breve, ele morreria como sacrifício pelos pecados dela. Ainda hoje Jesus não condena. Ele olha para nós e declara: vai e abandone sua vida de pecado. Tenho certeza de que a mulher adúltera se maravilhou com a revelação de perdão depois que seu pecado e sua vergonha foram evidenciados. Os fariseus e mestres da lei imaginaram que a haviam levado a um lugar de condenação, mas descobriram que a haviam colocado não diante de um juiz, mas diante da verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. A mulher teve um encontro com a verdade logo depois de ter um encontro desesperador com a lei. Aquilo que a lei não tinha poder para fazer, a verdade fez. Graças à palavra de Jesus, a mulher viu-se imediatamente liberta de uma vida de pecado e culpa. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 8:34 a 36. Jesus transformou em filha a mulher outrora escravizada e lhe deu um lugar permanente na família do Pai. Ela não encontraria mais sua identidade nos braços de homens, pois havia experimentado os braços do amor. Jesus se revelara como aquele que perdoa pecados e liberta das trevas. Liberte-se. Talvez você não tenha cometido adultério e sido desmascarada em público ao ser pega em flagrante, mas com certeza já ouviu um coro de acusadores. Já se sentiu desesperada em um tribunal de vergonha, cercada por aqueles que se apressaram em ressaltar seu pecado. Então o Filho a libertou, e agora você é livre de fato. De fato significa verdadeira e certamente. Você confessou sua transgressão e agora precisa sair do lugar de culpa, vergonha e acusação, deixá-lo para trás, abandonar a vida de pecado. Precisa deixar o tribunal humano, com toda a sua condenação, e caminhar na luz de Deus. Na maioria das vezes, sua batalha não será contra acusadores de carne e osso. Ela será travada em sua mente, e sua própria voz lançará acusações. Mas se Deus diz que você não está condenada e que foi liberta, você deve andar nessa verdade. Jamais nos sentiremos justas, pois em nós não há justiça que resista ao Deus Santo. Não nos tornamos justiça de Deus por meio de nossas obras ou comportamentos, mas somente em Cristo. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, Cristo para todos os que creem.
Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 a 24. Não há pecado grande demais para o sangue de Jesus, que nos limpa e nos torna alvos como a neve. Ele perdoa o pecado e remove a mancha da culpa a fim de que não precisemos mais nos lembrar de nossas falhas do passado. Sempre nos saímos melhor quando paramos de olhar para as falhas e os erros do passado e levantamos o olhar para o Senhor. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isaías 43 e 18. Aí estão a beleza e o mistério do novo nascimento. O dia de hoje não está mais atrelado ao dia de ontem. Temos a liberdade de caminhar de uma nova maneira, purificadas pela misericórdia que se renova a cada manhã. Muitas vezes tememos a rejeição, tememos que nossos problemas sejam grandes demais ou que nossos pecados sejam terríveis demais. Mas ainda hoje, Deus continua a nos atrair para Ele e nos convida a baixar todas as nossas defesas e simplesmente crer. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Isaías 54 e 4. Jesus não quer que temamos a humilhação e a vergonha, quer que o honremos, pois Ele é santo, justo e verdadeiro. Nossa ira, mesmo quando voltada contra nós mesmas, não é capaz de produzir a justiça de Deus em nossa vida. Diante disso, de que adianta continuar a reter o perdão de si mesma? Que benefício há nisso? Nenhum. Quando não nos perdoamos, o resultado é o ódio de nós mesmas e a destruição. Com toda a humildade, liberte-se e renda-se agora à eterna misericórdia de Deus. Nós temos sua promessa e podemos esperar que essa seja a resposta dele para nós. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Salmos 86 e 5. É hora de invocá-lo. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus. Perdoe-me por eu me colocar no tribunal humano de vergonha e acusar a mim mesma de acordo com os padrões desse tribunal. Senhor, aceito sua misericórdia. Deixarei que ela triunfe em todas as áreas de julgamento em meu coração. Sairei desse lugar de culpa e ódio de mim mesma, me levantarei e abandonarei a vida de pecado. Não importa quanto eu me castigue, nada será suficiente para merecer aquilo que o Senhor me deu tão generosamente ao entregar sua vida. Lave-me novamente em seu sangue. Eu me perdoo pelos erros que cometi no passado. Confesso minha tendência de buscar justiça própria, deixo-a de lado agora e me apego à sua justiça. Neste momento começo uma nova página de minha vida. Obrigada, Pai, por sua bondade e gentileza, que verdadeiramente me levaram ao arrependimento.